Bom, então, nós vamos começar a aula de hoje, né, que é relacionada à aula da aula passada, que fala da questão da introdução. A introdução de um texto, a introdução de uma mensagem, até a introdução daquilo que eu quero falar, às vezes eu vou falar 5 minutos. E nesses 5 minutos existe a introdução e existe os outros minutos, né, que nós vamos falar. Então, por exemplo, se eu vou falar 3 minutos, é como se eu falasse 1 minuto para introduzir, 1 minuto é o que eu realmente estou falando, e nesse último minuto eu termino o que eu estou falando. Então, toda fala, toda escrita, existe começo, meio e fim, correto? Então, coisas importantes para a gente notar. Todo começo, toda fala e toda escrita tem um começo, meio e fim. Por quê? O pensamento da gente tem que ter uma lógica, senão é estranho, eu não consigo entender o que a pessoa está falando, fica desconexo. Então, é importante ver esse começo. E hoje a gente vai falar desse começo, que é chamado de introdução. Oi, Luísa. Não tinha visto que a Luísa estava aí. Então, no caso, por que um pregador precisa dar a maior atenção à pregação, à sua introdução? Porque é na atenção onde fica a primeira impressão, correto? Então, como eu estava falando aqui para vocês, eu vou marcar aqui. A primeira impressão é a que fica. Então, se eu particularmente sou assim, se algum texto ou alguma pessoa falando não me interessa, vídeos do YouTube, começa a assistir lá. Aí o cara tá falando há 60 segundos. Você gostou, você fica fixo. Não gostou, você muda de vídeo. Quem faz isso, gente? Quem faz isso? Eu faço, não é mesmo? Então, diz que a primeira impressão é que fica, e a introdução exerce um papel decisivo e muito importante. É na introdução, né, nesses primeiros minutos, que nós temos a chance de prender a atenção do nosso ouvinte ou do nosso leitor, e nós não temos a chance de começar de novo. Então, se a gente começa errado, tudo vai errado, porque a gente desconcentra. Então, queria falar uma coisa, mas aí, de repente, eu mudei de assunto. Então, coisas importantes, gente. Coisas importantes. É que é a primeira impressão. Uma outra coisa importante é que, através desses primeiros minutos, nós prendemos a atenção, ok? E nós não teremos uma nova chance de recomeçar. Então, para começar de novo, seria muito ruim, porque eu preciso prender a atenção do meu leitor, ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Não dá, tem que ser caneta mesmo. Então, prender a atenção. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Prender a atenção. E muitas vezes, quando eu começo errado, se eu começar errado, o que acontece comigo? Primeiro, eu não vou ter uma chance de começar de novo. E qual o problema da gente começar errado? É que poderia, no nosso caso, poderíamos ficar confusos, a gente pode se distrair, então perder o foco. Então, a gente começa a repetir coisas, nós começamos a falar coisas sem sentidos, a gente começa a falar coisas que é lá do final, então fica desorganizado. Vocês concordam comigo? Eu concordo, professor. Eu também. Por exemplo, se uma pessoa começa a falar uma coisa, você não está entendendo nada. Você fala, ai, começa de novo, eu não estou entendendo nada que você está falando. É mais ou menos isso. Se a pessoa começa a falar uma coisa, daqui a pouco ela fala outra, daqui a pouco ela fala outra, eu não consigo processar as informações. Então, é muito importante que nós temos que conseguir esse 100% da atenção do nosso ouvinte. Entende? É por isso que a gente se utiliza, muitas vezes, de
vídeos, a gente usa de estratégia. Você já viu aqueles vídeos que a pessoa começa assim, fala, 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 galera! Vocês já viram esses vídeos assim, que puxa, parece que puxa você para... O que ele tá falando? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo muito importante e que tem acontecido no mundo. Aí você já pega, fica atento. Então, diz que quando nós temos o nosso tempo, os primeiros minutos são interessantes, a tendência e a probabilidade dessa pessoa ficar atenta na mensagem é maior. Se você começa falando uma coisa que não cria expectativa, então, automaticamente, as pessoas não vão te ouvir. Então, é nesse momento que as expectativas são alcançadas. Eu quero muito ouvir isso aí que ele vai falar. Eu quero ouvir muito, eu quero muito entender desse assunto. Então, é um momento valioso que tem que ser aproveitado, mas também pode ser desperdiçado quando você vai direto ao ponto. Se acontecer isso, que graça vai ter no fim da sua mensagem? Ou da sua redação? Que graça vai ter ao fim da sua redação? Do que você está falando se você não dá aquele up assim para a pessoa entender. Nossa, ele te levou a entender aquilo. Se você já chega falando o fim da mensagem, que graça que tem essa mensagem? Parece que está faltando algo. Então é importante não desperdiçar o tempo. Mas muitos pregadores não percebem o potencial da introdução. Ou seja, o que uma introdução ela pode trazer, né, de bom para mim? Os primeiros minutos tem que ser com coisas interessantes que vão prender a atenção, que vão gerar uma expectativa. Quando eu falo para você, Juliana, eu vou te dar um dinheiro, hein? Olha, vem aqui que além do dinheiro tem um presente. Se eu só te desse o dinheiro, você falaria, ah, tá bom, porque eu já sabia. Então não tem graça. Mas quando eu falo é um presente, eu não falo que é. Quando você recebe esse presente, o que acontece com você? Você fica extremamente feliz, porque eu te surpreendi com algo que você não estava esperando. Então, é muito importante, tanto para um leitor de uma redação, para um pregador que vai abrir o apetite do ouvinte. Então, nunca, em hipótese alguma, se deve dar já a palavra que você vai falar, a menos que seja uma saudação. Você tem só 2 minutos. Você começa e já encerra. Agora, se é uma pregação, por exemplo, você só aguça a expectativa, você só abre o apetite daquele ouvinte, daquele leitor. Por isso que os livros são grossos, né, gente? O livro, ele geralmente tem mais de 10 páginas. Por quê? Se ele falasse tudo na primeira, você não ia querer ler o livro. Estou correta? Então, aqui, ó. A introdução da mensagem, o pregador deve ganhar a atenção. Isso está claro para vocês? Então, a atenção do ouvinte. Na introdução, você vai cativar a atenção. Tá claro isso? Cativar a atenção e criar expectativa. A introdução, então, tem a função de despertar o interesse, anunciar, quer dizer, vai começar a falar. Eu não posso chegar já falando assim direto. Jesus te ama, aceita Jesus. Não, você tem que vir contando toda uma história do que Jesus fez pela pessoa, que a pessoa tem sofrido nesse mundo. E aí você meio que dá um prenúncio do que você vai falar. Quando você chega falando assim, eu vou falar 2 mais 2 é 4. Não, eu vou falar para vocês uma continha aqui para resolver esse problema, tal, tal. 2 mais 2 é igual a 4, portanto, blá, blá, blá. Então, quer dizer, você introduziu que ia fazer uma conta, o teu meio, você fez a conta e no final você concluiu que o resultado dessa conta é algo assim, ou assado que precisava ser feito. Então, voltando para a introdução. Anunciar o que vai falar, também fazer uma ligação. Então, esses 2 pontos aqui eu quero falar um pouco. Por exemplo, eu vou anunciar. É muito chato a pessoa começa a falar uma coisa que você fala, mas espera aí, por que você está falando isso? Quer dizer, não tem nexo, não tem um porquê. Não tem, mas por que você está falando isso? Quer dizer,
ele não mostra a situação atual. Ele não mostra o contexto, sabe? O porquê que você quer falar aquilo. Então, é importante num texto que a gente se situe. Vou falar, como eu disse várias vezes, vou falar do Covid. Então, vamos falar como é que está a situação mundial. Vou falar de um texto da palavra. Vou contar como era na época. Eu vou falar coisas que vão dar um anúncio do que eu pretendo falar. Então, eu quero falar sobre vitória. Então, eu começo contando uma história. E aí, no meio, eu mostro como que eu vou adquirir essa vitória. E eu termino o que essa vitória vai trazer para minha vida. Mas o porquê que eu quero falar? Porque as pessoas estão perdendo, elas não têm tido vitória, elas estão doentes, então eu preciso mostrar essa estratégia que vai ser desenvolvida e vai ser contextualizada. Se eu não trago um contexto, um porquê eu quero falar aquilo, eu não anuncio. Então, anúncio, gente, anúncio é extremamente importante, ok? Por que o anúncio é muito importante? Porque se eu não tenho um anúncio, como é que eu vou ligar? Ou seja, o segundo bloco eu preciso, assim, começar. Eu não chego já falando 2 mais 2 é 4. Eu preciso, assim, de uma ligação. Comecei falando que eu ia fazer uma conta. E aí eu começo na conta. Então, houve uma ligação de eu vou fazer uma conta para ajudar na solução. Agora vem a conta. Se eu não tenho esse comecinho, essa minha introdução, como é que eu vou começar? Como é que eu vou começar esse segundo parágrafo? Eu não tenho uma ligação. Então, é importante isso. Então, quais as funções da introdução? Né? Vamos pensar aqui. Vamos escrever aqui, ó, funções. Então, as funções da introdução: a atenção do ouvinte, cativar a atenção, criar expectativa, despertar o interesse, anunciar e ligar com o restante do texto. Fazer uma ligação. Essas são as funções da introdução. Alguém acha que existe alguma outra coisa que poderíamos falar sobre a introdução? Assim, para que serve a introdução além disso? Alguém acha que a introdução serve para outra coisa? Ou só essa parte já é suficiente? O que vocês acham? A introdução, eu acho assim que assim, essa parte só, ela tá bom, mas para quem começa aí na igreja há pouco tempo, que não conhece a palavra ainda, é bom a gente entrar na introdução, né? Sim, então, exatamente, Dora, o que você falou faz muito sentido, porque veja bem, vou colocar aqui. Nem todo mundo já sabe a história, concorda comigo? Aí eu falo assim, hoje quero falar com vocês sobre a mulher que estava no poço de Betesda e ela conseguiu a vitória. Peraí, quem é a mulher do poço? Quem é essa aí? Então, muitas vezes, a introdução, ela te situa a conhecer. Então, ela, na minha opinião, a introdução, ela dá uma noção. É. Que é aquilo que a gente estava falando, né? Faz você ter conhecimento. Então, quando eu entendo, eu tenho um conhecimento mínimo. Aí eu não vou ficar assim, o que ele está falando? Por que ele falou isso? Mas o que tem a ver? O que você quer dizer com isso? Ok? Então, a introdução, ela vai trazer uma noção. Ela vai situar.
né? Ela vai trazer um contexto, ou seja, ela vai gerar conhecimento necessário para que eu comprove lá no final que tudo que você falou é verdade. Se a introdução começa errado, eu vou falar assim, não concordo. Então, é muito importante essa introdução já começar me convencendo. Então, esse conhecimento, né, essas questões, ela tem que me cativar, elas têm que chamar minha atenção, tem que criar minha expectativa, mas ela também tem que ter base, ok? E a introdução, ela pode ter alguns tipos, ok? Então, aqui nós temos 4 tipos de introdução. A introdução ilustrativa, ok? A com pergunta, a introdução textual e a introdução temática. A Dora já viu um pouco da textual, um pouco da temática, mas acho que não tinha visto esse nome, né? Introdução ilustrativa e nem introdução com pergunta. Então, vamos ver. Uma introdução ilustrativa é o tipo de introdução que o pregador começa contando uma história que ele vai pregar. Quem fazia isso na Bíblia, gente? Que ia falar algo e ele começava com uma história? Jesus. Ele falava, havia um homem que havia saído a semear. Estavam 2 homens no campo, blá, blá. Então, isso, gente, é muito legal e muito importante, porque a gente começa vendo assim, que eu posso... Irmãos, quero contar uma história aqui para vocês, e é um pouco sobre isso do que eu vou falar. Então, hoje a gente vai até falar um pouco mais sobre a parte da introdução. Quando que essa introdução ela se torna benéfica? Em que momento? Como devo abordar uma ilustração? A segunda, alguém tem alguma dúvida dessa questão da introdução ilustrativa? Eu tenho, na verdade, uma dúvida sobre quais são as funções da introdução, além de atiçar a curiosidade do leitor, prender a atenção do leitor, fazer o anúncio de algo, dar expectativas, que mais? É aquilo que eu falei, Pedro, se você cria atenção, você vai ter pessoas te ouvindo e não virando a cara para você. Cativar a atenção, as pessoas vão falar, não, eu quero ouvir o que o Pedro vai falar. Criar expectativa, não é assim, você fala, Jesus te ama, aí o cara fala, eu já sei, o que mais? Aí você fala, e Jesus quer te salvar? Aham. Não, mas se você cria uma expectativa, você fala, por que Jesus quer te salvar? Opa, por que ele me ama? Mas por que ele quer me salvar? Deu certas coisas que vão despertar o interesse. Por como alcançar a vitória? Olha, cria uma expectativa. Você desperta o interesse e faz com que a pessoa queira te ouvir, queira ler seu texto. Anunciar o que vai falar e fazer uma ligação é para trazer um contexto, uma situação. As funções são essas, não tem uma outra assim, função. Além de que ser começo, meio e fim. Ninguém gosta de já chegar direto, né? Você está preso. Não, a polícia chega e fala, você tem o direito de ficar calado, você tem o direito de fazer uma ligação, você isso, você aquilo. Você está preso segundo a lei. Não. Então, tudo que eu vou falar, eu não chego já direto falando, eu meio que começo. É igual a gente vai falar com a mãe. Você chega assim, mãe, me dá dinheiro? Não. Você chega assim, mãezinha querida do meu coração. Não é assim, Dora? É bem isso. Felipe é assim. É meu amorzinho. Ele fala assim, mãe, eu te amo. Eu falei, então, assim. Aí tem. Toda função, Pedro, toda função de uma introdução é essa, com que você prepare o terreno. Eu gosto de dizer que a introdução é preparação do terreno. O terreno é o desenvolvimento. E aí, a conclusão é aquela finalização, é a cereja do bolo. Então, a introdução é preparar. É a preparação. Se eu contar uma historinha, ou seja, uma ilustração, eu estou preparando com uma historinha. Aí a pessoa vai falar, nossa, já passei por isso, essa historinha eu já vivi também. Quando você começa a falar, a pessoa já se identificou. Então, na minha opinião, a introdução ilustrativa,
ela traz muita identificação. Por exemplo, uma vez eu fui pregar e eu falei sobre um caso que as crianças não queriam comer verduras. E aí eu comecei a falar que o Vitor, eu falava assim, Vitor, quem come verde fica como o Hulk. E aí eu comecei a falar dessa questão do exemplo, daquilo que a gente fala, e eu fui pregando em cima disso. Eu comecei contando a história dos meus filhos. E todo mundo se visualizou, porque ficou de fácil entendimento. Então, a ilustrativa, ela é fácil, porque são coisas dessa terra. Jesus não falava do céu, ele falava, tinha 2 homens no campo, né? Havia um semeador. Ele conta a história que Deus era o semeador. Aí fala, mas veio o pássaro e roubou a semente. Quer dizer, ele está dizendo que o pássaro é como se fosse o diabo. Então, a ilustração, a parábola que a gente fala, né? A historinha, ela serve para ficar fácil, quer dizer, desde a criancinha consegue entender até o mais velho. Então, além da ilustrativa nos dar muito essa questão da identificação, ela tem uma característica de ser de fácil entendimento. Ok? Quando a gente vai para a introdução com pergunta, ficou alguma dúvida na introdução ilustrativa? Juliana, tá aí? Tô. Tá. Então, a introdução com pergunta agora a gente vai. Na introdução com pergunta, geralmente, o pregador ele vai fazer uma pergunta para os seus ouvintes, né? Por exemplo, existe um filósofo que dizia assim, ser ou não ser, eis a questão. Já ouviram essa frase? Sim. Se não me engano, foi Sócrates que falava isso, ser ou não ser, eis a questão? Ou foi... Quem foi, né? Quem será que foi? Não, eu nunca ouvi, pastora. Nunca? Não tem um cara pelado, assim, que é uma escultura que o cara fica a mão no queixo, assim, ó, parado, assim, pensando. Esse aí, essa é a figura ilustrativa dessa escultura, ela tem uma frase, uma legenda, que se chama ser ou não ser, eis a questão. Isso é muito usado, né? É bem conhecido. Você ainda é novinho, Pedro, logo você vai conhecer. A imagem eu já vi, a frase não. A imagem sim, a frase não. Uhum. Então, não, ser ou não ser a questão foi William Shakespeare. Por exemplo, Shakespeare. Não foi Sócrates, não. Sócrates foi outro. Tem vários, né, pensadores até que se utilizaram disso. Mas eu, por exemplo, já abri uma mensagem, inclusive um texto com uma pergunta. Por exemplo, fazer perguntas para o texto. Então, por exemplo, eu vou falar sobre salvação. E eu começo meu texto assim, afinal, seremos salvos no futuro ou já estamos salvos? Essa é a pergunta que muitos querem saber. E no texto de hoje, no dia de hoje, eu vou pregar para vocês sobre isso. Nesse estudo, eu vou escrever aqui passos que comprovam se nós estamos ou não. Hoje, muitas pessoas têm ficado perdidas. Olha, eu trazendo o contexto. Por que eu quero responder essa pergunta? É aquilo que eu falei para vocês, ó, o porquê, né? Qual a situação? Qual o contexto? Por quê? Então, eu falo, hoje, muitos têm ficado perdidos. Então, eu vou explicar para vocês no próximo parágrafo. Aí você começa a explicar e depois você conclui. Eu concluo que isso. Então, quando a gente vai falar num texto ou numa pregação, a gente pode abrir com uma pergunta. E a pergunta cai naquela parte da expectativa. Eu quero saber a resposta. Cai na questão do interesse. Eu quero saber a resposta. Então, a pergunta já abre espaço para o pregador apresentando o seu sermão. Então, eu acho que introduções com pergunta são muito reflexivos, né? Ela traz uma reflexão inicial. A reflexão vai trazer, sim, o interesse ou não. Ela vai trazer, sim, essa questão de, puxa, o que ele quer falar sobre isso? Então, tem que ter um certo mistério aqui, ok? Não dê a